Bom dia, bom dia, bom dia. Esperar a galera acabar de chegar e a gente já começa. Bom, acho que agora já chegou quem tinha que chegar também. Aí se chegar atrasado, só lamento. Certo? Deixa eu colocar o nome no chat aqui. Não, precisa não. Se colocar o nome no chat não, é só não sair antes de eu falar. Porque no final eu tiro um print aí da tela e não precisa de nome, não precisa salvar nada. Frescurada aí. Então os professores que é limitado, igual o Multilíneo, esses caras são limitados. Os caras ficam pedindo fazer isso. Acho. Vamos lá. Seguinte, ó. Cadê? Tá aqui. Semana passada nós paramos nesse exercício. Eu resolvi ele com vocês e eu disse que hoje nós veríamos, então, uma outra maneira de trabalhar com isso, tá? Que outra maneira que é essa? Vamos falar aí da lei da diluição de Oswald e depois a gente começa a falar de KB, para poder entrar em pH e etc. Beleza? Bom, o que é essa lei da diluição de Oswald? Ela nos mostra, né? Ela nos mostra que uma solução diluída, né, é uma solução que vai ser mais ionizada. Como assim, professor? Ó, até deixei anotado aqui. Ó. Quanto mais diluída for uma solução, professor, o que significa ser diluída? Vamos lembrar de concentração? Número de mols sobre volume. Né? O que é uma solução diluída? Uma solução que tem muito solvente. Se ela tem muito solvente, a concentração dela é muito baixa. Então, quanto menor for a concentração, mais ionizada, tá? Isso aqui é o grau de ionização, mais ionizada ela será. Ó. Por quê? Porque se eu diminuir a concentração, eu aumento o valor do grau de ionização, o valor do alfa, para que a constante... Aqui eu coloquei KI, porque isso pode ser aplicado para o ácido, isso aqui pode ser aplicado para a base. Tá? Então aí você, se estiver trabalhando com ácido, chama de Ka, se estiver trabalhando com a base, chama de KB. Tá? Eu só coloquei KI porque serve para qualquer um dos dois. Então, a constante permanece com o valor constante. Tá? Cada vez mais que você diluir a sua solução, maior será a porcentagem de quebra. Tá? E isso para os ácidos é muito bom. Tanto é que o pessoal comete um grande erro no laboratório, que é o seguinte: caiu ácido aqui na minha pele. Tá? Que nem... Já trabalhei com ácido sulfúrico, caiu ácido sulfúrico na pele. O que você faz? Joga o braço debaixo d'água? Não, você não faz isso. Porque o ácido sulfúrico concentrado, ele tem uma ionização praticamente zero. Se você jogar na água, você diminui a concentração e aumenta a ionização. O que significa dizer? Significa dizer que aquele ácido sulfúrico que estava lá parado, sem fazer nada, ele vai começar a liberar H+. E aí é esse H+, que vai atacar o teu braço, que vai coçar, vai arder, vai fazer bolha e vai dar problema. Então o que você faz? Você retira o excesso com papel, que a gente sempre tem em laboratório, papel toalha, retira o excesso com papel toalha, e aí você lava o teu braço, de preferência, com uma solução de bicarbonato de sódio. Por quê? Porque a solução de bicarbonato de sódio ela é levemente básica.
Então, a hora que a água entrar em contato com o ácido, que ele começa a liberar o H+, o OH- que eu tenho lá naquele bicarbonato de sódio, ele já neutraliza e acabou. O que não pode fazer é a cagada de jogar soda, né? Daí você tem um ácido forte, joga soda com uma base fraca e você acaba de arregaçar o teu braço, né? Sem contar que esquenta e pode queimar. Então, esse é um dos grandes erros. E a explicação desse erro está aqui, ó, na lei da diluição. Porque se você diminuir a concentração dela, né, se você diluir, você aumenta essa quebra de ionização do seu ácido, tá bom? É isso que diz para nós a lei da diluição de Ostwald. Porém, não é só isso de importante que a gente tem. Além dessa informação, ele consegue chegar a uma nova maneira de calcular o Ka ou Kb, né? E aí eu coloquei duas fórmulas aqui. Por que, professor, duas fórmulas? Seguinte, eu posso ter um ácido muito fraquinho, que é um ácido que tem um grau de ionização, né, menor ou igual a 50%, pode colocar o igual. Então, é o ácido que tem um grau de ionização menor ou igual a 5%. Aí eu posso utilizar essa fórmula mais simplificada, porque eu já vou explicar. E se eu tiver eletrólitos mais fortes, professor, o que é um eletrólito? É um ácido ou uma base. São compostos que formam íons na água. Se você tiver um eletrólito com alfa maior que 5%, aí você já é obrigado a utilizar essa equação, né? Primeira coisa que você precisa saber, posso utilizar essa equação para todos os casos? Não, não. Essa equação ela é válida apenas para monoácidos. Ou se você prefere monobases, porque daí você vai estar trabalhando com hidroxila. Tá? Monoácidos ou monobases, só. O que é isso, professor? Ácido que libera um H+, e a base que libera uma hidroxila. Se liberar mais de uma hidroxila, ou se liberar mais de um H+, eu já não posso utilizar essa forma, tá? Já não é válido mais, ok? O que continua sendo válido? A questão da diluição. Mas para calcular constante eu já não posso utilizar mais, tá? Por que eu tenho essa fórmula simplificada aqui na direita? É simples. Vamos supor que eu tenha, igual tem aí, ó, tá? No exemplo anterior, 3%. Se eu tenho um grau de ionização 3%, significa dizer que isso é 3 sobre 100. Ou seja, isso é 0,97. Quando você faz a divisão, né? Quando você faz a divisão de alguma coisa por 0,97, por exemplo, 5 vezes 10 a menos 5, dividido por 0,97, e 5 vezes 10 a menos 5, dividido por 1. Dividido por 1 vai dar ele mesmo, tá? Dividido por 1 vai dar ele mesmo. E dividido por 0,97, quanto que vai dar? Não sei, vou fazer aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, dividido por 97. Ó, pra você ter ideia, isso aqui deu 5,15 vezes 10 a menos 5. Então, você pode perceber que a diferença ela é muito pequena, né? A diferença ela é muito pequena. Por quê? Porque nós estamos falando, esse 15 vai aparecer na sexta e sétima casa após a vírgula. Então, é insignificante. Se eu for pegar uma regra do arredondamento, 5,15 na regra do arredondamento é 5. Tá? Então, o que Ostwald diz para nós? Que quando você tem um eletrólito fraco, com grau de ionização menor ou igual a 5%, ao invés de fazer essa conta aqui, ó, 1 menos o alfa, que nesse exemplo que eu dei para vocês, tá? Que nesse exemplo que eu dei para vocês, essa subtração de 1 menos alfa seria 0,97. Se você tiver esse eletrólito fraquíssimo, ao invés de utilizar essa fórmula que tem que fazer essa subtração e depois a divisão, você pode fazer direto. Por quê? Porque o valor que você vai encontrar aqui é um valor aproximado. Porém, ele é muito, mas ele é muito perto do valor correto. E as provas deixam vocês utilizarem isso. Tanto é que na maioria dos casos em que ele sabe que você pode utilizar a lei da diluição, ele já coloca lá na resposta. Dado que a constante de ionização é de aproximadamente 1,8, ao invés de 1,85, é de aproximadamente 5 vezes 10 a menos 15, ao invés de 5 vezes 10 a menos 5, ao invés de 5,15 vezes 10 a menos 5. Então ele já vai falar para você. Aproximadamente, ele já mostra. Ele sabe que você vai fazer pela lei da diluição e que vai ficar aproximado.
Por que eu estou falando isso? Porque é muito mais fácil, é muito mais simples utilizar a lei da diluição quando esse alfa ele é menor ou igual a 5%. Você quer ver uma prova disso? Vamos fazer o exercício aqui de novo. Eu terminei a aula de semana passada fazendo esse cara. O que a gente fez? Nós montamos tabela, fizemos regra de 3, preenchemos tabela, achamos o equilíbrio, jogamos na equação e calculamos a constante. Um puta trampo que nós tivemos. Quer ver? Tá aqui, ó. Acho que tá aqui, deixa eu só. Cadê? Aqui. Aqui. Tá vendo? Isso aqui, ó. Nós paramos aqui semana passada. Olha o que a gente fez. Nós montamos a tabela, calculamos quanto reagiu de cada um, vimos quanto sobrou no equilíbrio, né? Depois, aí jogamos na equação, da equação a gente veio e chegou na constante. Então, guarda esse valor, 1,85 vezes 10 a menos 5, guarda esse valor. 1,85 vezes 10 a menos 5, pronto. Guardou esse valor? Guardou. Você viu o trampo do caramba que a gente teve, né? Uhum. E agora? Agora a gente vai fazer pela lei da diluição. Volta para cá. Vamos fazer pela lei da diluição. Bora. Como é que fica a lei da diluição? Fica o seguinte, ó. A constante é igual a alfa elevado ao quadrado vezes a molaridade dividido por 1 menos alfa. Porém, entretanto, todavia, contudo, o nosso alfa é 3%. Significa dizer que ele é menor do que 5%. Então, eu não preciso fazer isso. Eu posso deixar como aproximadamente 1. Então, qual é a equação que eu vou utilizar? K igual a alfa ao quadrado vezes a molaridade. Pronto. É isso que eu vou usar. Tá? Só que para fazer esse cálculo, a única coisa que eu vou precisar é transformar esse alfa e tirá-lo da porcentagem. Como? O que é 3%? É 3%. O que é 3%? É 0,03. Acabou. Então, o K é igual a 0,03 elevado ao quadrado vezes a molaridade, que é 0,02. Logo, K, eu gosto de trabalhar em notação científica, tá? Então eu vou colocar aqui direto. Ah, eu não gosto. Então, você não faz, né? Simples. Só que na sua resposta você vai ter que colocar em notação científica. Por quê? Porque não vai ter outra opção. Aqui. Quanto que é... Não precisa desse... Quanto que é 3 elevado ao quadrado, galera? 3 elevado ao quadrado, 9. 10 a menos 2 elevado ao quadrado, 10 a menos 4. Vezes 2 vezes 10 a menos 2. 2 vezes 9, 18. 10 a menos 4 com 10 a menos 2, 10 a menos 6. Logo, Ka é 1,8 vezes 10 a menos 5. Acabou. Tá? Acabou. Só isso? Só. Montamos tabela? Não, não montamos tabela. Regra de 3, não, nada disso. Nada disso. Nós só transformamos o grau de ionização e aplicamos aqui. E por que eu pude fazer isso? Porque esse é um ácido monoprótico ou monoácido. O que é isso? É ácido que só libera um H+. É por isso que eu consegui fazer isso. Se ele não fosse monoprótico, aí eu teria que fazer pela tabela. Tá? Então percebam o quanto mais rápido, o quanto mais simples é para a gente trabalhar com a lei da diluição quando isso é possível. Então eu peço para vocês, mas é muita fórmula, professor. É difícil. Eu sei que não é simples, tá? Realmente eu sei que não é simples. Mas essa fórmula da lei da diluição é um ganho para você. Fica tudo muito mais rápido, mais fácil de você trabalhar. As contas ficam mais simples. Contas mais simples, eu tenho uma menor chance de errar. Então a chance de você chegar ao resultado correto é muito maior. Tá? Então acostume-se com essa lei da diluição de Oswald aqui, por favor. Tá? Lembrando que isso é válido apenas para alfa menor ou igual a 5%. Se passar de 5%, aí eu vou ter que utilizar essa divisão. O que, na minha opinião, ainda é mais fácil do que você ter que montar a tabela. Início, reage, forma, equilíbrio, quanto consumiu, quanto formou, e blá, blá, blá. É muito mais fácil.
Tá? Ainda assim é muito mais simples. Mas isso fica a teu critério. Tá? Isso fica a teu critério. Ok? Qual é o grande problema? Que isso não é válido para todos os ácidos e bases. Né? Não precisa colocar nome na chamada, galera. Pelo amor de Deus. Aí eu fico abrindo essa pichorra achando que é alguma dúvida e não é nada. Qual é o problema disso aqui? O problema disso aqui é que não pode ser utilizado para ácidos com 2 ou mais H+, ou 2 ou mais OH-. Isso é válido apenas para monoácidos ou monobases. Tá? Essa é a limitação. Porém, 99, já adianto para vocês, 99% dos casos das provas são com monoácidos, são com monobases. O que faz com que isso possa ser utilizado em 99% dos casos. Ok? Beleza? Maravilha. Então, vamos seguindo aí, galera. Deixando agora o Ka, vamos falar sobre o Kb, que é muito simples. O conceito é exatamente o mesmo. O que muda é apenas de A para B, ao invés de H+, é OH-. Só. Todo o conceito é o mesmo. Tá? Todo o conceito é o mesmo. Vamos lá. Kb. Kb é constante de ionização para as bases. Então eu tenho aqui uma base, jogo essa base em água e dou origem ao meu cátion, né? Ó, quebro isso. Como que eu sei a carga desse cara? É fácil, é só olhar o número de hidroxilas. Se eu tenho uma, é mais um. Se eu tenho duas, mais dois. Se eu tenho três, mais três. Se eu tenho quatro, mais quatro. E assim por diante. Ok? Então tá aqui, ó. Formo o meu cátion e formo o meu OH-. Essa é a equação que a gente tem aqui para as bases. Tá? Apesar desse nome aparecer como ionização, eu não gosto muito dele. Por quê? Porque ionização é para quem é molecular. Né? O que é isso, professor? Lembra lá do primeiro ano. Ionização é para quem faz ligação covalente. Quem tem ligação iônica, como é o caso das bases, ó, as bases eu tenho metal ligado ao OH. Isso aqui não é ionização. Isso aqui vai sofrer o que a gente chama de dissociação iônica. Então as provas continuam chamando isso de ionização, mas o nome correto não é esse. O nome é dissociação iônica. Né? Então deveria ser constante de dissociação para as bases, ao invés de ionização. Deveria ser dissociação. Ué, mas se deveria ser, por que você não coloca? Por dois motivos. Primeiro, que a prova cobra a ionização. Segundo, que existe um caso que sofre ionização. Um caso só. Vocês devem lembrar, lá do terceiro bimestre do primeiro ano, quando vocês viram bases, que só existe uma base volátil. Professor, o que é uma base volátil? A base que evapora facilmente. Só existe uma. E essa base é o hidróxido de amônio. Tem um cheiro muito forte, desagradável. É o hidróxido de amônio. Ele é a única base que não é formada por metal. Então é a única base que não sofre dissociação iônica, mas sim sofre um processo de ionização. Tá? Inclusive é ela que eu peguei de exemplo aqui, ó. Não é formada por metal, tá? Não é formada por metal. Então não é um composto iônico, é um composto molecular. Hidróxido de amônio, colocado em meio aquoso, forma amônio e forma hidroxila. Como que eu monto a constante? Padrão. Produto sobre reagente. Como todos são aquosos aqui, todos participam da equação. Constante de dissociação ou ionização para as bases é igual. No caso do amônio, íon amônio vezes o íon hidroxila dividido pela concentração do hidróxido de amônio. Por exemplo, essa base eu poderia utilizar na lei da diluição de Oswald. Por que eu poderia utilizar na lei da diluição de Oswald? Porque ela forma apenas uma hidroxila. Se ela forma apenas uma hidroxila, ao me fornecer o alfa e ao fornecer a molaridade, eu posso calcular pela lei da diluição, que fica muito mais simples de se fazer. Tá? Agora, qualquer outra base que me dê duas ou mais hidroxilas, aí eu já não posso fazer mais. Beleza? Guardem isso na cabeça de vocês. Vamos falar da parte teórica aqui, ó. Essa questão do Kb com a questão de força dessas bases. Como assim, professor?
Tá aqui, ó. Está aqui. Quanto maior, vai vir para trocar de cor, peguei igual. Quanto maior for o KB, tá? Maior vai ser a força da nossa base. Por qual motivo? Porque quanto maior for o KB, maior vai ser a quantidade de produto sobre reagente. Ou seja, maior vai ser a concentração de hidroxila, que é o que é o caráter básico. Então, quanto maior for o KB, maior vai ser a nossa basicidade. Lembra que para o ácido é acidez, para a base é basicidade. Então, quanto maior o KB, maior a basicidade. Logo, maior é a força dessa base. Tranquilo? Probleminha. Onde que surge o probleminha? O probleminha surge aqui, ó, no PKB. Igual surgiu no pKa. Por quê? Por conta desse pezinho. O que esse pezinho significa para nós? Esse pezinho significa potencial. Tá? Esse pezinho significa potencial. Como assim? Potencial na química, tá? Potencial na química é igual a menos log. Sempre na base 10. E aí depende do que você está trabalhando. Ah, eu estou trabalhando com KB. Beleza? Então o PKB vai ser o menos log de KB. Eu falei isso para vocês lá no pKa, mas eu volto a repetir aqui. Isso vai ser uma função inversa. Como assim, professor, uma função inversa? Quanto maior for o valor do seu KB, mais baixo vai ser o valor do seu PKB. Posso provar? Posso. Como? Vamos supor que o seu KB seja 10 a menos 2 e que o outro KB seja 10 a menos 6. Se você fizer o cálculo, quanto que vai dar o PKB aqui? Esse PKB vai dar 2. E se você fizer o cálculo, esse PKB vai dar 6. O que isso mostra para você? Qual era o maior valor? Esse. Qual é o menor valor agora? Esse. Ou seja, quanto maior o valor de KB, menor o valor de PKB. Tá aqui. E o contrário também é válido. O contrário também é válido. Quanto menor o valor de KB, maior o valor de PKB. Ok? Então, se o cara quiser complicar a tua vida na hora de falar da basicidade de uma certa base, ao invés de falar do KB, que é o que a gente está acostumado, ele vai falar do PKB. E aí o que você precisa lembrar? Que quando aparece esse pezinho na frente, é sempre o inverso. Apareceu o pezinho para o ácido, pKa, é o inverso do Ka. Apareceu o pezinho para a base, pKb, é o inverso do Kb. Lá na água vai aparecer o pH. O que é o pH? É o inverso da concentração de H+. POH. O que é isso? É o inverso da concentração de OH-. Então, sempre que aparecer um Pzinho na frente, esse Pzinho significa potencial, menos log na base 10, e na prática significa o inverso. Se o seu valor é alto, o P alguma coisa vai ser baixo. Se o seu valor é baixo, o P alguma coisa vai ter valor alto, certo? É isso que a gente tem sobre o KB. Se você juntar as informações de K e KB, elas são basicamente iguais. Como eu falei, o KB, base, hidroxila, basicidade. O Ka, ácido, H+, acidez. Só. Mas o conceito e a relação é exatamente o mesmo. Tudo bem? Tudo certo? Bom, essas são informações teóricas. Porém, na prova nem sempre as informações serão teóricas. Muitas vezes eu vou ter que calcular algumas coisas. Então eu coloquei aqui alguns exercícios para a gente praticar sobre o nosso Ka, sobre o KB, sobre a lei da diluição de Oswald, e inclusive já para dar uma dica para vocês, que é o que vai aparecer aqui, logo na letra A desse exercício. Vai ter mais uma formulinha. Caralho, professor, mas eu vou ter fórmula? É 200 fórmulas? É complicado. Vamos lá. Considere a concentração de uma solução de ácido acético. Para quem não lembra, o ácido acético é o vinagrão. Tá? O vinagre, ele é uma solução de ácido acético que pode variar de 3 a 7%. Igual a 0,6 mols por litro. Legal, 0,6 mol por litro é concentração. E o seu grau de ionização é de 3%. O que é muito bom. Porque se o grau é de 3%, eu posso utilizar aquela lei da diluição, né? Mais simplinha.
em temperatura ambiente. É correto afirmar que, bom, olha, a primeira coisa que já fica óbvia é o seguinte. Ele deu a molaridade e ele deu o alfa. Traduzindo, o que ele vai pedir aqui que não tem erro? Ele vai pedir o Ka, tá? Não tem erro. Vai pedir o Ka. Como que eu calculo o Ka? Eu falei para vocês que eu posso utilizar a lei da diluição de Oswald simplificada. Por que eu posso utilizar a lei da diluição de Oswald simplificada? Porque o meu alfa é igual a 3%. E quando ele for igual ou menor a 5, eu posso utilizar essa simplificada. A única coisa que eu preciso fazer é transformar esse cara. 3% é 3 por 100, ou seja, 0,03. Então, bora. Constante, 0,03 elevado ao quadrado, vezes a concentração, que é 0,6. Constante, 3 vezes 10 é menos 2, elevado ao quadrado, vezes 0,6. Constante, 9 vezes 10 é menos 4, vezes 0,6. Pessoal, quanto que é 0,6 vezes 9? 5,4. Aqui, ó. 5,4 vezes 10 a menos 4. Tá aqui. Esse é o valor da constante. Calculei a constante. Ele vai pedir isso? Provavelmente. Vamos lá. Ah, mas você sabe isso que você já fez o exercício. Não. Eu sei disso porque ele deu a molaridade, ele deu o alfa. É uma coisa óbvia. Tá? Prepare-se já para isso. Primeira, letra A. A concentração de H+ é igual a 0,18. Aqui já é bom. Ó, vantagens e desvantagens. Já falo para você. Cadê o lápis? Estou perdido. Aqui. Vantagens e desvantagens de utilizar a lei da diluição. Primeiro, a vantagem é que a conta fica fácil para calcular o Ka. Desvantagem, que eu não chego nessa informação. Se eu tivesse feito pela tabela padrão, eu chegaria nessa informação. Porém, compensa você fazer pela lei da diluição e depois calcular a concentração de H+ de uma forma diferente. Já anotem aí no caderno de vocês, na meia, no braço, não sei onde você está anotando, anote aí. Como que eu calculo a concentração de H+ de uma maneira fácil? A concentração de H+, ela é alfa vezes a molaridade vezes o número de H+. Aqui. O que é alfa? Alfa é o grau de ionização. O que é molaridade? É a concentração em mols por litro. E o que é o número de H+? É a quantidade de hidrogênios que o seu ácido libera. Como vocês ainda não viram química orgânica, eu já adianto para você. O ácido acético, que é o ácido vinagre, ele vai liberar um H+ só. Tá? Tá aqui. Ponto. Isso aqui pode ser utilizado para base também. A diferença é que a base a gente calcula hidroxila e não H+. Como? A alfa vezes a molaridade vezes o número de OH-. Tá aqui. Tá aqui. Então, quando ele te der um ácido, você calcula a concentração de H+. Por quê? Porque é o que o ácido libera. Quando ele te der uma base, você calcula a concentração de OH-. Por quê? Porque é o que a base libera. Ok? Como ele está falando da concentração de H+, eu vou calcular aqui. A concentração de H+ é alfa 0,03. Por que 0,03? 3% não pode ser utilizado em porcentagem, 3 sobre 100, 0,03. Vezes 0,6 vezes 1H+, que é o que teu ácido libera. Concentração de H+, 0,03 vezes 0,6. Isso vai dar 0,018 mols por litro. Então, a concentração de H+ é 0,18? Não, faltou um zero. A concentração de H+ é 0,018. Tá falso. Letra B. Já tô indo aí. Eu sei que acabou, mas já tô indo aí. Letra B. A concentração de H+ é proveniente de duas etapas. Mentira! Como que a gente sabe disso? Volta. Tá aqui. Esse ácido tem quantos H+? Tem 3 H+. Então ele vai ter quantas etapas? 3. Libera o primeiro, libera o segundo, libera o terceiro. Certo? Só que esse ácido que a gente está trabalhando, ele só tem um H+. Então quantas etapas nós teremos? Apenas uma e não duas. Falso. C. O valor do acetato é 3 vezes maior do que do H+. Não. Por que não? Faz a quebra do seu ácido. Tá aqui. O que isso vai gerar?
CH3CO menos mais H mais. Professor, como que eu sei que vai formar isso aqui? Porque você sempre quebra no hidrogênio. Pronto. Quantos hidrogênios você tem? 1. Então, quanto que você vai ter do resto? 1 também. Tá aqui, ó. Acetato e H+. Então, o valor do acetato é 3 vezes maior? Mentira. Se eu formo 1, eu formo 1. Se eu formo 900, eu formo 900. Se eu formo X, eu formo X. Então, a proporção é a mesma. É 1 para 1. Ó. 1 acetato para 1 H+. Tá falso. A constante de ionização é... Olha aqui o que eu falei para você. Olha aqui o que eu falei. A constante de ionização é aproximadamente 5,5 vezes 10 a menos 4. Quanto que deu a nossa constante? 5,4 vezes 10 a menos 4. Por quê? Porque se eu tivesse feito pela maneira tradicional, né, ou pela lei da diluição de Oswald, só que aquela grandona, o resultado seria 5,5 e não 5,4. Só que ele já sabe que você vai fazer aproximado, ele já sabe. Ele coloca aqui, ó. Quanto que deu nossa conta? 5,4 vezes 10 a menos 4. Quanto que deu? 5,5 vezes 10 a menos 4. Correto. Ai, professor, na prova eu calculei. Meu, deu 5,9. Né? Eu poderia marcar? Não, né? Óbvio que não. Você fez errado. Ah, mas não é igual? Não, né? Porque se você arredondar isso aqui, você vai para quanto? Para 6. Então, alguma conta você errou aí. Tá? Mas aqui não. 5,4 para 5,5, nós estamos juntos. Ok? Eu vou deixar depois uma atividade. Eu tenho alguns exercícios para vocês fazerem aqui. Ó. Tá? Eu deixo esses exercícios para vocês depois. Ok? Não saiam da aula. Por favor, não saiam da aula. Que eu preciso printar os participantes. Tá? Não saiam da aula. Ainda não. Espera. Espera. Calma. Ortiços. Pronto, agora sim. Tá? Agora sim. Agora está liberado. Queridos, boa semana para vocês, bom descanso e até segunda-feira que vem. Tchau. Abraço, professor. Tchau. Meu, Para.